bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, eu vou contar do meu irmão, a história, a vida dele, o que passou com ele, tá? Esse meu irmão, pessoal, ele faleceu ano passado, tá? Foi por maio, por aí, por abril, maio, uma coisa assim. Foi o ano passado, então é algo que tá bastante recente ainda, tá? Então, esse meu irmão, infelizmente, ele foi induzido por amizades, sabe? Por isso eu falo, se você não tem a cabeça firme no teu lugar, que isso é um conselho pros meninos e meninas jovens. Se você não tem a tua cabeça no lugar, você se deixa induzir por essas pessoas de mau índoles, que se diz amigo teus, não são amigos coisa nenhuma não. Não são não. Para te levar para um caminho desesperador, onde incluso pode passar coisas tão ruins contigo, não são amigos seus. Então isso é um conselho para vocês todos, jovens, hein? Meu irmão era bastante jovem, então ele começou a andar com mal companhia, né? Com pessoas de mau índole, coisa assim, né? Ele começou já com seus 15 anos, por aí, a conhecer essas pessoas de mau índole, né? E envolveu com substâncias ilícitas. Essas substâncias ilícitas, ele começou a utilizar de tudo, né? A taba e outras coisas, né? E aquelas porcariada toda, né? E o último que ele pegou, enganchou mesmo, que foi a perdição dele, foi o tal de crack, né? Então foi aquilo já se tornou dependente químico e foi um verdadeiro inferno para toda a família, né? Até então eu vivia no Brasil e aquela coisa, né? Eu saía para trabalhar, tinha que ter o meu quarto fechado com chave, a minha mãe tinha que ficar sempre de olho, porque, claro, eles começam a vender coisas de casa e começa a desaparecer coisas em casa, então é um verdadeiro horror, né? Então toda a família estava em situação de, sabe, de tensão, né? Foi internado várias vezes em clínica e tudo isso, mas não teve solução, pessoal. Aí ele pegou e casou com uma mulher lá. Teve um problema lá com a mulher, não sei, ficou acho que 1 ano ou 2 anos casado, se separou, voltou para casa da minha mãe de novo. Aí começou, porque quando ele tinha ido embora, a coisa ficou mais tranquila, mas quando ele regressou, a coisa já começou tudo de novo. A gente tinha que ficar de olho nisso, ficar de olho naquilo. Era uma situação tenebrosa, era uma situação complicadíssima, muito complicada, porque, claro, eu com 19 anos, com 20 anos, tinha que fechar tudo, sabe? Por quê? Porque ia desaparecer tudo, né? Ia desaparecer tudo, gente. Eu já não tinha nada. E ainda o pouco que eu tinha ia desaparecer. E, ademais, eu tinha dinheiro guardado, né? Que ninguém sabia. E esse era o meu maior pânico, né? Que desaparecesse todo o dinheiro que eu tinha guardado para ir embora, né? Então, esse era o meu maior desespero. Então, tinha que ficar tudo baixo de chave mesmo. Mas eu tinha tão bem escondido que ninguém ia encontrar. Não era muito difícil encontrar o meu dinheiro guardado, porque tinha bem escondido. A parte disso, aí ele foi a mais, foi a mais, foi a mais, foi a mais. O que a minha mãe fez? Minha mãe, por uma parte, claro, todos se casaram, todos se foram embora de casa, né? Os filhos dela foram indo um por um, por um. Ficou só eu, praticamente, antes de voltar esse meu irmão, né? Ficou só eu, com a minha mãe, sozinha as duas, né? Foram todos, né? Que a minha mãe, ela teve 7 filhos, hein? Quer dizer, sim, 7 filhos comigo. Então eram 6 irmãos, né? Faleceram 2. Então, o que aconteceu? Aí, quando eu tava sozinha, regressou esse meu irmão, que ele separou da mulher e tudo, aí já começou toda aquela coisa, aquele inferno, né? Mas eu, como já tinha a minha preparação para marchar, para ir embora, né? Que eu já tava muito preparada para ir embora, então a minha mãe, ela ia ficar sozinha com ele. Sozinha com ele, mas claro, eu não ia ficar com a minha mãe, sabe, por culpa dele. Não, não. Eu já tinha bem concluído na minha cabeça, que inclusive eu já comentei em outros vídeos, que a minha mãe chorou muito no aeroporto quando eu fui embora e tudo isso, porque ela sabia que eu não ia voltar mais, né? Eu fui embora com 22 para 23 anos, né? E ela sabia que eu não ia voltar mais. Ela sabia, de sobra, que eu não ia voltar nunca mais. E foi o que eu fiz. Então ela ficou com ele, aí ele, por uma parte, a minha mãe, ela vendeu a casa dela, que era uma casa bastante grande, né? Eram 2 casas juntas, né? Enorme. Ela vendeu
essa casa. Minha mãe se separou do meu pai, né? E meu pai, aí ele tinha problema com a bebida, tinha problema com o jogo e muitas coisas, né? E traição pelo meio. Aí ela acabou se separando, né? Ela era da Congregação Cristã do Brasil. Aí ela foi embora, decidiu ir embora pro interior de São Paulo. Aí ela comprou uma casa lá no interior de São Paulo, tudo. Duas casas ela comprou com o dinheiro da casa que ela vendeu. Aí uma das casas ela deixou para esse meu irmão, né, viver lá. Ele arrumou uma mulher lá, né, porque assim, aquela coisa. Mas só que a mulher também era usuária também. Ela também tava nesse mundinho, né? Então, meu Deus do céu, isso era um desespero para minha mãe, porque a minha mãe, quando ela veio aqui para Espanha, que ela já tinha comprado essa casa, ela veio aqui de visita, tudo, ela ficou desesperada para voltar rápido, coitada, nem chegou a desfrutar muito. Ela ficou o quê? Uma semana. Foi quando me sucedeu aquilo, que eu fiquei ingressada no hospital e tudo. Então ela teve que voltar correndo, porque senão, claro, vendia até o botijão de gás, né? Porque aí eles usam, aí no Brasil usa botijão de gás, né? Aqui não tem essa botijão de gás, não. Acho que tem, mas não sei. Aqui é tudo gás encanado e todas essas coisas, né? Mas no Brasil eu lembro que era um botijão redondo, né? Aqui parece que são umas bombonas laranja, mas eu acho que muito difícil ter, né? A não sei que seja aquelas casas bem antigas que ainda segue usando essas coisas, né? Aqui eu não vejo, não. Não vejo essas bombonas de gás, não. Muito difícil. Então, ela voltou com medo das coisas dela desaparecer e tudo, dos botijões de gás, todas essas coisas, né? E ela falou que tinha que ir, ela foi, né? Aí meu irmão, num momento que a minha mãe não estava, ele começou a pegar aquelas coisas tudo, vender tudo, toda aquela coisa. Meu Deus do céu, começou o inferno. Aí meu outro irmão também, que era da igreja, ele se separou e foi lá viver com a minha mãe, né? E aí depois ele voltou de novo com a mulher dele, e aí ficou os dois lá vivendo, né? Na casa da minha mãe também, né? Aí ficou já uma família, mas com meu irmão, casado com a minha cunhada, tá vendo como complica? Com a minha cunhada, e ficou esse meu irmão com aquela outra mulher usuária, né? Ficou aí, os quatro e a minha mãe, né? O que aconteceu, pessoal? Foi que a minha mãe, ela tinha um neurisma de trás do globo ocular já muito avançado, né? Que ele ia arrebentar a qualquer momento, né? Que eu já faria um vídeo da minha mãe também, né? O que aconteceu com ela, né? E foi aonde arrebentou o neurisma tudo e encheu o cérebro dela de sangue e tudo, ela acabou falecendo, tadinha, né? Mas eu já faria o vídeo dela também. Aí minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu, pessoal, eu tava recém acabada de sair do hospital, com o tratamento, tudo que eu tive naquela época, né? E ela veio me ver, tadinha, e eu não pude ir nem sequer no enterro dela, né? Para vocês verem como são as coisas com uma criança pequena, sozinha, né? Sem dinheiro, né? Como que eu ia fazer, né? Porque eu trabalhava com tarô, então eu tinha deixado para fazer o tratamento e tudo, e não podia, não tinha dinheiro, né, gente? Para ir no funeral da minha mãe, não tinha dinheiro, tá? Então, o que aconteceu aí, pessoal? O que aconteceu? Que a minha mãe faleceu, eu não pude acudir no funeral dela, tudo, aí ficou esses dois irmãos meus, né? Aí um, ele se separou, ficou sozinho, e o outro ficou com a usuária, né? Ficou meu outro irmão, esse que tá na fotografia, que vocês veem aí, essa fotografia, desse meu irmão que é usuário. Gente, ele foi dormir, o que que ele fez? Como não tinha gás, acabou o gás e ele pegou o botijão de gás e vendeu, gente. Vendeu, então, claro. Como ele vai comprar o gás se não tem um botijão? Porque aí é uma coisa assim, você tem que ter o botijão para comprar um gás, né? E ele não tinha botijão porque ele vendeu para trocar a troco dessa porcaria, né? Porque você sabe, essas pessoas, infelizmente, vende tudo, né? Vende até a roupa do corpo para trocar a troco dessa porcaria, né? Então, não tinha. O que que ele fez? Ele comprou álcool, pôs 2 tijolos para cozinhar, gente, para cozinhar. Então, entre ele e essa mulher que era usuária, os dois, essa mulher derrubou o álcool, gente. Ele tava dormindo. Gente do céu, pegou fogo na casa, pegou fogo na casa. Ele teve um 80% do corpo queimado, como vocês viram aí na foto, tudo. Tava no hospital de queimados, parece que hospital de queimado de Pinheiros, uma coisa assim. E ficou internado durante 4 dias, 5 dias, entrou em coma, não resistiu e acabou falecendo, meu irmão, tá? Mas foi, gente, por uma parte muito dolorosa, porque, claro, a minha mãe já não tava, tadinha, ela tinha falecido, né, e tudo isso, né?
Mas a história é tão sumamente triste e complicada, né? Porque por uma parte logo vem o meu irmão que também era crente da congregação, né? Gente, ele sofreu um desmaio súbito, que ele estava sozinho, estava separado da mulher, sofreu um desmaio súbito e ficou caído no chão, gente, sem comer, sem beber, desidratado, tudo. Encontraram ele depois de 5 dias, 4 ou 5 dias, totalmente desidratado, tudo. Levaram ele para o hospital, recuperaram ele, tudo. Depois que ele estava melhorzinho e tudo, no segundo dia que ele queria sair do hospital, dar de alta e tudo, faleceu, gente. Esse foi meu outro irmão, né? Faleceu. Mas esse não era usuário, não. Ele simplesmente teve um desmaio súbito e ficou caído, né? Esse meu outro irmão, né? Que eu já faria um outro vídeo dele também, tá? Mas agora mesmo esse vídeo é desse meu irmão que vocês viram a foto, que era usuário. Então, por isso eu aconselho a todas as meninas e meninos jovens, não entre nesse mundo de substância ilícita, não vai pela cabeça dos que se supõem que são teus amigos, são amigos nada. Se ele desde logo quer que você usa isso, experimente isso, não experimenta nada não, porque na minha época elas intentaram de todas as formas que eu usasse, que eu fizesse, eu não fiz, eu não provei, eu não quis provar, eu não queria aquele cheiro já. A Roberta, minha amiga, ela usava isso, a taba, e aquela fumaça, aquilo, era espantoso, aquele fedor de cocô de cavalo queimado. Era igualzinho que você queimar o esterco da vaca seco de cavalo, sabe? Era um fedor impressionante. Eu passava até mal, falava, vai, Roberta, para de fumar essa coisa, sabe? Esse cheiro, não é cheiro, esse fedor faz eu passar mal. Ela dava risada de mim, ela dava risada, né? Então, eu aconselho a todas as meninas e meninos jovens, não use essa porcaria, porque isso só vai te afundar e levar você para um mundo sem volta. Ah, sem volta, porque você vai cada vez enganchando mais, aí já é mais complicado, como passou com meu irmão. O conselho que eu tô dando, de verdade, eu dou do fundo do meu coração por experiência própria, que vivi na minha carne com meu irmão, tá? E toda a família. Não entre nesse mundinho, não. É um mundo perdido, é um mundo sem volta atrás, é um mundo difícil, tá? E, claro, era meu irmão, eu gostava dele, sabe? Eu não queria que nada disso tivesse acontecido com ele. Logo depois, saiu até no jornal, gente. Saiu no jornal, né? Porque ia investigar a mulher essa, se ela não fez a propósito, ou a coisa do álcool e tudo isso. Mas, claro, você olha pra ela assim, ela é usuária também. Então, sabe? É complicado, né? Muito complicado. Você vai denunciar, abrir uma investigação por, sabe, uma pessoa que era da mesma índole que meu irmão. Então, não dá, né, gente? Não dá, né? Então, foi muito impacto, gente. Foi muito impacto porque foi um atrás do outro, né? E com tudo isso, pessoal, eu passei bastante mal também. Eu chorei bastante desde aqui de Madrid, sabe? Não pude acudir no funeral de nenhum deles, sabe? Porque em parte também era sempre aquela coisa, aquela surpresa de bum, chegou, tá? Passou isso, aconteceu isso. Então, claro, você perde até o norte, porque você não está nem preparada em nada. E eu ainda, vamos, com Tereza, o que eu ia fazer, né? Sozinha com a minha filha, é complicado, né? Muito complicado. Então, são essas coisas que eu sempre estou orientando essa gente jovem, esse pessoalzinho jovem, que não entre nesse mundo, gente. Esse mundo é muito perigoso. É muito perigoso esse mundo das substâncias ilícitas, tá? E essa foi a história do meu irmão, tá? Eu não vou falar o nome dele também, porque não vem bem ao caso falar o nome dele, não, tá? Mas vocês já viram a foto dele aí? Que, sabe? Tadinho, né? Ele era jovem, gente. Ele era jovem. Ele tava com 40 e algo. 40 e algo. Não era muito maior, não. Sabe? Essa é a única pena que eu tive realmente, que ele não desfrutou a vida dele, passou toda a vida dele no meio dessas substâncias ilícitas e tudo isso, né? Claro, ele não esteve nessa coisa aí da Cracolândia, ele não esteve aí, porque, claro, a minha mãe, ela comprou as casas lá em Baté, né, no interior de São Carlos, lá pro interior de São Paulo, né, então, não tinha nada que ver com esse mundinho aí da Cracolândia e tudo isso, né, ele aí não chegou a estar não, tá? Mas é isso, tá, meus anjos? Essa é a história do meu irmão, que faleceu, queimado, teve 80% do corpo queimado,
sabe, por descuido, por fazer todas essas, sabe, ele vendeu o botijão de gás para troco disso e já não tinha como comprar o gás, então tinha que fazer aquele fogão que faz eles assim, põe 2 tijolos, põe uma coisa em cima e põe o álcool de baixo numa lata. A lata tombou, gente, queimou a casa, pegou fogo em tudo, né? Queimou ele, tava dormindo, né? E quem tava cozinhando, acho que era a mulher, a usuária também. Então, é um mundo, gente, oscuro, né? Quando a notícia chegou para mim aqui em Madrid, eu fiquei atônita, fiquei totalmente atônita, tá? Assim que esse foi o vídeo do meu irmãozinho, que Deus tenha ele em bom lugar. E o conselho que eu dou para todos vocês jovens, não entre aí, não entre nesse mundinho, tá, meus bombones? Um beijo, um cheiro bem gostoso no coração de vocês, fiquem com Deus e já venho com outro vídeo, tá?